Para a ciência, o que é autismo? Conforme o Ministério da Saúde e o portal do G1, o autismo é um transtorno no desenvolvimento neurológico. É importante destacar que o autismo não é um transtorno único, mas sim um espectro de transtornos que podem variar em intensidade e características. Em geral, essas características se manifestam em dificuldades no convívio social, comportamento repetitivo e, em casos, ansiedade e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. 2 filhos, uma mãe e a descoberta do autismo. Uma jornada de desafios. Meu nome é Luzia, eu sou a mãe do Luca e do Otávio, esse menino lindo, maravilhoso, e vamos mostrar o dia a dia do Otávio e ajudar vocês também de como lidar com o autismo. O diagnóstico e as mudanças. Otávio nasceu dia 3 de agosto de 2013 em São José do Cedro e por algumas situações, algumas reviravoltas na vida da gente, viemos para São Miguel do Oeste. Comecei a cuidar do Otávio sozinha, com a presença do Luca. O Luca tinha 8 anos de idade e desde então eu não havia percebido nada, nenhuma característica que eu pudesse entender que tinha algo atípico com o Otávio. Até os 2 anos de idade eu não havia percebido nada, né? Com as questões diárias do dia a dia, eu não percebi algo atípico, eu percebi ele como uma criança normal. Em um certo dia, Otávio apresentou uma característica muito atípica. Ele não quis tomar café, então eu deixei emendar o almoço. E quando eu fui dar o almoço, ele também não quis. E ele começou a ficar nervoso, começou a ficar chorando demais e não queria comer de jeito nenhum. Naquele dia eu me assustei, porque já era 3, 4 horas da tarde e o Otávio não tinha tomado sequer uma água. E eu lembro que o Luca tinha chegado, fui buscar o Luca na escola e eu tinha falado para o Luca que o Otávio não tinha comido nada e eu digo, Luca, me ajuda porque a gente vai ter que forçar a dar comida para o Otávio. A seletividade alimentar. Depois daquele dia, Otávio começou a ser seletivo na alimentação. Ele comia de tudo, sopa, tudo que desse para ele comia. E a partir daquele dia ele não comeu mais nada. E eu fui testando comidas e até então, assim, de 1 semana, 15 dias, eu fui percebendo que ele só gostava de coisas crocantes, não muito cozidas, o feijão sequer conseguia colocar na boca, porque quando ele via o carocinho de feijão, ele saía, não comia, começava a chorar. Que eu tentei colocar a comida na boca dele, era colocar a tela, o tablet na frente dele, enquanto ele assistia, eu ia colocando a comida na boca dele. O desafio da interação social. A partir desse episódio, alguns meses depois, Otávio iniciou na creche municipal em São Miguel do Oeste e até então ele não tinha ainda essa interação social, porque eu ficava muito em casa com ele, por eu não ser da cidade e não ter família aqui, então a gente ficava muito em casa, né? Saía muito pouco e esse início da creche, quando foi interagir lá fora com bastante criança, ele não ficou à vontade. E 1 semana, logo no início ali da creche, a psicóloga municipal
identificou e me chamou na creche para uma reunião e me informou que eu precisava olhar para algo que estava acontecendo com o Otávio, que era algo atípico. Quando a psicóloga me chamou para a reunião e pediu para eu fazer uma avaliação, me encaminhou para a PAI, que lá eles teriam uma equipe de profissionais que poderiam ver essa questão que estava acontecendo com ele. E logo na mesma semana eu fui na PAI e ele já começou os atendimentos, já me encaminharam para o pediatra, e o pediatra ali já muito, muito querido já me pediu o exame, neurologista. Então ali iniciou todo um processo. Eu comecei a fazer todos os exames que foi pedido, e ele já iniciou na PAI com os atendimentos de psicóloga, tudo que foi pedido, ele iniciou. Todo esse processo durou 1 ano e meio para vir o diagnóstico de autismo. Teve o diagnóstico de autismo grau 1, sem deficiência intelectual. No princípio eu não me assustei com o autismo, porque eu não vi aquilo como algo ameaçador ou algo danoso, algo, sei lá, eu não me assustei. Eu via o Otávio como meu filho, eu percebia que ele tinha essas dificuldades mais fora de casa, né? Porque dentro de casa eu via ele como meu filho e eu via ele assim, normal. A gente não vê essas comorbidades, essas estereotipias visíveis dentro da gente, porque a gente vê como nosso filho, né? O Otávio é meu irmão. O pessoal diz que ele é autista, mas ele pode ter esse aspecto, mas ele é meu irmão, uma criança. Não tem essa, ele é autista. Só o comportamento dele que é um pouquinho diferente. Mas ele é meu irmão. A partir do diagnóstico, eu fui percebendo todas essas questões que até então eu não havia percebido no Otávio. Ele demorou a andar, ele demorou a falar, a coordenação motora dele era muito comprometida, balançava muito as mãos, rodava, girava muitos brinquedinhos e jogava no chão. Os cuidados para uma melhor qualidade de vida. A partir de então, Otávio iniciou os tratamentos convencionais e, de certa forma, eu não me senti confortável com as reações que o Otávio, ao longo dos anos, vinha sentindo. E eu busquei outras alternativas para cuidar do meu filho, que foram os óleos essenciais. Olá, eu sou a Graziele Guise e hoje eu vim falar da importância da terapia ocupacional para as pessoas com autismo. É importante levarmos em consideração para que uma pessoa tenha um bom desenvolvimento e autonomia das suas atividades diárias, é importante que as habilidades cognitivas, emocionais, sociais, físicas e sensoriais estejam bem estruturados e organizados para que ela possa dar uma resposta adaptativa e referente ao estímulo recebido. Nesse caso, o que acontece com o autista? Essas habilidades não estão bem organizadas, o que acaba desencadeando várias crises sensoriais, seletividade alimentar, alguns problemas comportamentais em todo o ambiente que está inserido. É aí que entra a terapia ocupacional. A terapia ocupacional aplicará avaliações, vai observar como que é o comportamento nas escolas, em todo o ambiente que está inserido, em casa, como que está a organização da sua rotina. E a partir dessa avaliação, ela vai identificar quais são as especialidades necessárias para a sua intervenção. Eu gosto de brincar. Por que o brincar é tão importante? O que ele traz na questão da criança referente à comunicação? Ele traz todo o contexto que ele tem de aprendizado. Então, a gente trabalha a socialização, a gente trabalha a ideação, que é o criar. A gente trabalha o brincar compartilhado, que é o dividir, essa importância do brincar. E para ele, para todas as crianças com autista, é essencial. Por quê? Não fica restrito sempre no espaço que ele está inserido. Fica na escola. Por que eu tenho que aprender uma habilidade na escola? Por que eu tenho que aprender a escrever?
Por que eu tenho que aprender a ler? A gente tem que trazer em contexto o antecedente e o procedente. Por que aquela determinada função é importante? Vamos pensar que ele chega numa festa cheio de barulho de informação e que tem Lego. Só que ele não sabe como chegar para poder pegar o Lego, chamar os amigos para brincar. É nessa hora que a gente ensina essas habilidades para ele, para que isso não fique só aqui dentro da casa dele. Mas quando ele for na festa, quando ele for na casa da avó, quando for para a escola, quando tiver uma atividade diferente, ele saber lidar com essa situação. Por isso, é importante priorizar o brincar e saber qual o contexto que ele está trazendo nesse processo do brincar. Agora eu vou terminar aqui ajudando ele. Um novo diagnóstico. Vale lembrar que o Otávio, há pouco tempo, ele teve um novo diagnóstico. Além do autismo, ele também tem TDAH, que é um transtorno de neurodesenvolvimento. A rotina e alimentação. A rotina do Otávio, no dia a dia, eu sempre tive uma abordagem assim, para colocar de uma forma mais leve em tudo. Então, uma dica que eu quero deixar para todas as mães, famílias que lidar, né, com o autismo, que tenha um diário, anotar tudo, porque a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece. Então, muita coisa do que eu anotei ali, do que o Otávio vinha sentindo, do que vinha passando, até do que vinha melhorando, da sua evolução, serve também como suporte em certo momento para a gente até falar com o médico, né? Ele teve isso em período tal, que ele tomava isso, tal. Quando eu tirei isso, eu acrescentei isso. Ter um histórico, ter um diário, né? Para ter como guia em algum momento a gente precisar. Desde pequenininho, ali quando o Otávio iniciou na creche, ele já teve a dificuldade ali com a alimentação. Quando ele entrava no refeitório, ele ficava desesperado ali. Alguma coisa tinha um gatilho nele ali de desespero, ou o cheiro, ou o barulho, eu não sei, mas teve épocas que eu buscava ele estava pálido, nem água tinha tomado. Então, assim, o cheiro para ele, acho que na época, era muito assustador, eu acho, para ele. E até hoje, desde lá do início, e quando ele começou a escola, eu levo lanche, assim, suco de casa, bastante suco de uva que ele gosta, né, os biscoitinhos, mas o que ele mais adora mesmo é o açaí. Ele adora açaí, pega um potinho, deixo na cantina, ele já avisa a moça lá, eu digo, olha, meu lanchinho tá aqui. E outras coisas também, assim, o lanche tenho que levar para a escola. Muitas vezes até eu levo o Otávio para almoçar nos restaurantes, porque é muito corrida a nossa rotina, e até para diversificar a alimentação dele. Nem tudo ali também eu sei fazer. Então, assim, esse suporte também para eu levar no restaurante me ajuda muito na rotina da semana. Olá, eu sou Tailine, sou nutricionista infantil e trabalho com o Otávio na adequação da dieta dele, tá? Para inclusão de novos alimentos que ele não tem o hábito e também para redução do consumo de alimentos muito inflamatórios, tá? O que acontece no intestino do autista? Esse intestino ele tem uma maior permeabilidade, então o consumo de alimentos mais inflamatórios acabam aumentando desconfortos que por vezes não são fáceis de verbalizar para a criança, e isso acaba aumentando a irritabilidade, acaba atrapalhando na qualidade do sono. Então, com a alimentação a gente consegue adequar e melhorar, né, esses comportamentos típicos do autismo, né?
Quando a gente faz as adequações na dieta, a gente pensa que nem sempre a gente vai conseguir incluir alimentos mais saudáveis para a criança, por ela não ter o hábito, enfim. Até por questão de sensibilidade sensorial, né? A alimentação envolve cores, texturas, sabores, barulhos, em que a sensibilidade sensorial pode atrapalhar nessa inclusão de novos alimentos. Aí entra a terapia alimentar, que é a aproximação desses novos alimentos através do lúdico, através de brincadeiras, de uma forma bem respeitosa, agradável para a criança, brincadeiras. Então, a melhor alimentação através do lúdico, visando que gradualmente, lá na frente, ele consiga incluir esses alimentos para garantir, né, o acesso a nutrientes super importantes para o desenvolvimento, né, super necessários para o desenvolvimento adequado dele. As características que o Otávio, por ele ter uma sensibilidade muito na pele, no cabelo, no começo ali, quando eu comecei a cortar o cabelinho dele, ele tinha dificuldade para pegar no cabelo dele, a roupa, eu tenho que cuidar qual a roupa comprar, porque nem todas ele gosta, ele se sente à vontade. Eu tenho que cuidar quando ele vai para a escola também, porque dependendo do calçado, se estiver machucando, ele tem essa questão da sensibilidade com relação à dor também. Às vezes está sangrando. Teve um episódio aqui dentro de casa que estava sangrando, ele pisando ali, o corte horrível assim no pé dele, e ele disse que não tinha nada. Então, assim, com relação à dor também, uma das preocupações que eu tenho na escola é sempre ver que roupa, tirar a etiqueta, não roupa muito áspera, tudo isso. Eles são sensíveis a tudo, né? Considerando que eu não tenho familiares aqui em Santa Catarina, então eu sempre busquei criar algumas atividades aqui em casa com relação a ele se divertir, né? Eu não tenho assim uma tia, uma mãe ou uma irmã, né, para ir no final de semana brincar com seus priminhos. Ele tem um monte de primo, mas infelizmente aqui em Santa Catarina é só a Inaê, em São José do Cedro, e esporadicamente a gente vai lá ou ela vem aqui. Mas eu sempre fui de criar alguma coisa aqui para ele fazer. De montar pista, e o Otávio também é muito criativo, dá ideia. Assim, ele é um menino assim que ele não gosta de monotonia, assim, ele tá sempre querendo alguma coisa nova. Então, olha, eu já montei aqui, eu não tenho ideia tanto de cenário que eu já montei aqui para ele brincar. Às vezes a gente sai na praça ali também. Mas como ele é muito criativo, então fica até mais fácil também de criar as brincadeiras também. O irmão também, quando o Luca era menor, ele interagia até mais, brincava de bola aqui dentro com eles. Com ele. Otávio, ele tem assim, o interesse assim, de comprar os brinquedinhos dele. Ele faz uma pesquisa e já tem imaginação do que ele vai ganhar durante todo o ano. Ele já faz uma listinha, ele pesquisa: eu quero esse para o meu aniversário, eu quero esse no dia das crianças, do Halloween, e já desenha, faz tipo, agora ele está na fase dos dinossauros, mas uns anos atrás era só Lego. Antes eram os dragões. O aprendizado. Foi assim surpreendente, não sei, acho que uns 2, 3 anos atrás, assim, que eu não tinha ideia, assim, eu fazia as tarefas com ele e eu ajudava muito. E um dia, eu à noite, eu digo: olha, hoje você vai ler pelo menos uma palavra. E ele leu toda a historinha. Eu digo: meu Deus, ele sabe ler! Então, assim, quando ele começou a ler, para mim foi assim, eu digo: nossa senhora, ele tá indo até bem melhor que eu, né? Porque na minha época, na idade dele, ainda estava assim, bem atrasada, né? Se eu conseguir, então assim, eu relaxei, né? E ele vai, né?
já está alfabetizado, então já escolhe as historinhas dele. Então, assim, a importância depois da APAE, o principal referencial cognitivo do Otávio é a escola. Esse ano ele está, assim, superando lindamente. Sempre eu vou pegar ele na escola, ele fala, eu fui nota 10 hoje. Então, assim, ele tem a segunda prof, que auxilia ele. Vejo que ele tá fazendo as tarefinhas dele em casa. Eu tento cumprir com todas as tarefas dele, ajudar ele em casa também, fazendo as tarefinhas, mas a escola hoje, eu sinto que está mais leve para ele está se sentindo melhor na escola. Quando eu falo de alguma coisa, assim, de alguma tarefa que ele não fez, ele é um menino muito disciplinado. Se eu peço para ele, olha, hoje tem tarefa, vamos cumprir com essa tarefa, ele senta, faz direitinho. Eu acompanho com o aluno Otávio, é que ele é um aluno que apresenta uma independência boa para a idade dele. Ele também é um aluno que faz amizades, apresenta desempenho nas atividades acadêmicas, na questão cognitiva dele. Ele tem apreciações por algumas situações específicas e que, às vezes, quando contrariado, ele não gosta muito de realizar outra atividade. Ele prefere, quando ele quer pegar o Lego, ele quer o Lego. Então, nesse momento, não adianta eu querer levar ele para a sala de aula para trabalhar as atividades acadêmicas ou conteúdos propostos. Então, mas o Otávio é um aluno que apresenta um entendimento, uma compreensão e passou por situações diversas aqui na escola, porque tivemos muitas mudanças de professores. Pelas segundas professoras serem, até o momento, ACTs, houve já várias trocas e tem todo um período de adaptação com o Otávio, com a professora. Às vezes ele retrocede em questões comportamentais em função da não adaptação no momento, mas é um processo. Assim que há adaptação, novamente nós temos o Otávio já fazendo as atividades, produzindo. A mãe é muito presente na escola, participativa, e nós passamos sempre as orientações. Não só o Otávio, mas todas as crianças. Compreender a criança nessa individualidade. Qual é a necessidade real dessa criança? Por que quando eu estou contando uma história, essa criança permanece em movimento enquanto outras crianças estão sentadas? Por que uma criança precisa estar em movimento e outra pode estar mais quieta, digamos assim? Por que uma criança fala mais e a outra não precisa falar tanto? Mas não no sentido de que uma criança seja melhor que a outra, mas que uma criança tem necessidades que a outra criança não tem. O desafio de superar o preconceito. A sociedade, os professores, as escolas, a sociedade no geral poderia observar uma característica que é bem comum nos autistas. Eles não têm maldade nenhuma, eles não têm filtro, eles não têm desejo de maltratar ou sequer entrar em conflito com ninguém. Eles não sabem lidar com certas situações. Eles são tão imaturos, são tão ingênuos que eles acreditam em coisas assim que pedem para eles fazer, eles acabam fazendo, mas eles não têm noção do que estão fazendo às vezes, pela ingenuidade deles mesmo. Eu tive um episódio assim que me choca até hoje, assim, que eu fiquei muito triste, em uma festinha de aniversário, que ele brincava com todas as crianças. Nossa, eu até saí ali porque ele estava tão feliz ali,
brincando com todos eles, e assim, do nada, né? Eu vi todo mundo correndo e do nada ali acabou aquela brincadeira. Eu digo, nossa, o que aconteceu? E ele estava chorando, assim, uma amiguinha ali veio para mim, se tinha a mãe do amiguinho lá falou, disse que não é para brincar mais com ele porque ele era autista, que ele era louco, né? Eu digo, nossa, mas o que aconteceu? Eu disse, não, ele pegou a bola do amiguinho, assim, o amiguinho pegou e ele começou a bater e tal. Então, assim, é uma coisa tão pequena, não dá para entender, né? E assim, uma mãe, todas as crianças, elas estavam enxergando ele como uma criança qualquer, mas a mãe falou que ele era autista, já mudou tudo. Nenhuma criança mais brincou com ele. Agora, qual é o entendimento que tem de autismo? Para uma mãe falar que não é para brincar com autista. Então, assim, nossa, para mim aquilo ali foi surreal, para mim até hoje, assim, me dói muito. Eu acredito que a gente está caminhando para uma sociedade com mais respeito, porque hoje as informações, os estudos profissionais estão mais abertos para aprender a estudar sobre esse assunto. O desenvolvimento e as novas necessidades. Assim, quando a gente aprende o autismo do nosso filho, a gente vai identificando as necessidades deles, porque lá atrás, quando ele iniciou as atividades deles, as necessidades eram umas, e hoje são outras, porque eles vão evoluindo, eles vão melhorando. Eu nunca tive dúvida disso. Então, a natação, vamos começar? Não, ele não quis. Então, a mãe vai matricular quando tiver uma vaga, quem sabe, a gente vai lá ver e tal. Então, começou a natação, hoje começa a aula de natação. A gente foi, ele viu lá, teve receio de entrar na piscina e tal. Fez a primeira aula, adora natação. Quando ele iniciou a falar as primeiras palavrinhas dele, ele já falava algumas palavras em inglês. Então, quando ele iniciou a fonoaudióloga, ela falou assim, Luzia, vamos evitar o inglês, vamos primeiro falar o português. Então, hoje, como ele já fala bem o português, os jogos deles, a maioria é em inglês, então ele aprendeu com muita facilidade o inglês, sem ter estudado em nenhuma escola. Like there would be probably some massive worms and stuff. That's true. You have the worm. You know that movie from The Worm? I know. That giant worm. Aren't you afraid of them? No, I'm not afraid of worms. No, really? Yeah. These worms I'm afraid of. Todo o acompanhamento que ele necessitar, que ele já teve, eu vou dar continuidade, e eu estou vendo a evolução dele. E essa construção é como se fosse um prédio. Tem todo o engenheiro, tem toda uma equipe, tem todo um conjunto ali para ir montando tijolo a tijolo e aquela obra ali expandir e sair um prédio grandioso. Assim eu vejo meu filho, um homem formado, e vai chegar a um ponto em que o Otávio vai fazer suas próprias escolhas e eu vou ficar muito tranquila com o que ele escolher. Quando penso no futuro, logo vem em mente os recursos financeiros. A minha planilha mensal necessita de planejamento, porque o autismo é para toda a vida. Isso inclui nessa planilha os estudos, lazer, as terapias, moradia. E para isso é muito importante que gerir esses recursos agora, ensinar para o meu filho de onde vem, como ganha, como guardar para garantir um futuro digno. O meu grande sonho é que meus filhos construam sua própria história e deixem um importante legado para a humanidade.